Olá pessoal, estamos aqui de volta então, né, para falar sobre o REC-RAS e vamos dar continuidade da análise do problema anterior com algumas modificações, né? Então, só para recapitular, no vídeo passado nós fizemos uma simulação em regime permanente e uniforme, né, considerando um trecho de rio com uma declividade também única, né, uma única declividade e seção sem variação, ou seja, a mesma seção transversal ao longo de todo o trecho do rio. Neste vídeo, nós iremos analisar a mesma seção transversal, considerando a mesma seção transversal, só que iremos realizar algumas pequenas mudanças, né, para aprofundar um pouco mais no desenvolvimento do sistema e para falar também um pouquinho mais sobre como é que o software calcula, né, faz os cálculos para chegar nos resultados, né. Não vai ser nesse vídeo ainda que a gente vai se aprofundar, né, bastante assim na teoria que envolve a implementação do programa, mas vamos ter uma noção de como é que o programa realiza, né, a sequência de cálculos que é realizada para se chegar no resultado. E vamos analisar também algumas coisas, alguns fatores, né, que podem influenciar nos cálculos. Vamos considerar agora 3 trechos, né, que tem uma inclinação diferente, então a gente vai ver o que é que ocorre quando tem uma mudança de inclinação. E para também, né, vocês verem como é que a gente faz essa modificação em termos de implementação, de usar, né, o programa para fazer essa análise, né. Então, feita essa recapitulação anterior, nós temos, né, a seção transversal aqui, que a gente analisou anteriormente. Então, não é um trapézio, né? Então, a gente tem uma parte aqui que é inclinada a 45 graus, que tem uma altura de 2 metros. Aqui nós temos na base um comprimento total, uma largura de 1 metro, e aqui a 2 metros também. Então, a seção transversal é basicamente essa. No rio, nós vamos ter um trecho, né? Antes a gente tinha um único trecho uniforme, que não tinha nenhuma variação. Nesse, a gente subdividiu em 3 trechos. Cada trecho tem uma inclinação diferente. No primeiro trecho, né, o trecho mais amontante, né, do rio, a gente tem um comprimento de 250 metros com inclinação de 0,1%. Depois nós vamos passar para um trecho que tem um comprimento de 500 metros e uma inclinação de 1,4%. Depois nós vamos passar para um trecho que também tem um comprimento de 250 metros e uma inclinação de 0,06%. Como é que nós fazemos a inserção, né, desses dados aqui no software, e vamos ver como é que o software também calcula os resultados, né? Então vamos lá, vou abrir primeiro aqui o REC-RAS, certo? Vou começar um novo projeto para não começar de algo que já existe, reconstruir do zero. Vou chamar exercício, vou chamar a versão, para não confundir com as que já existem aqui, 3.0. Ele vai novamente indicar a questão do sistema de unidades, como eu já coloquei o padrão aqui, ele vai reconhecer que é o SI. Então pronto, começamos um novo projeto, né? Vamos aqui no editor geométrico, ele vai abrir o editor geométrico. A primeira coisa que temos que fazer é desenhar o trecho rio. Novamente, eu não vou me preocupar agora em desenhar um trecho rio que seja, vamos dizer, georreferenciado, que seja realmente um trecho que existe na vida real. Primeiro a gente vai fazer um desenho aqui que não, a princípio não é muito representativo do que vai ocorrer na realidade, na prática. Mas isso não vai influenciar nos cálculos também. Então eu vou desenhar um trecho qualquer. Certo? E vamos primeiramente, novamente inserir, né, as seções transversais. Então vamos aqui em Cross Section e adicionar uma nova seção. Novamente eu vou começar pela seção mais ajusante, eu vou dar o nome de 0.
que é a distância é a inicial, então a seção inicial, considerando não tem nada jusante, 0. Mas não necessariamente precisaria ser 0, certo? Poderia ser outra numeração, mas tem que ser um número. E a numeração tem que ser coerente, né? Com a ordem que ela está em relação a montante e jusante no rio. Vou criar logo as demais seções aqui. A outra seção vai ser a 250. Então, só para a gente se posicionar, né? Aqui é a seção 0, que é a seção mais ajusante. A 250 metros, eu tenho essa outra seção aqui, certo? A 750 metros, considerando a origem aqui, eu vou ter essa outra seção. Então, eu vou botar de novo, adicionar a nova seção, 750 metros. E a 250 metros desses aqui, ou seja, a 1000 metros, eu vou ter a última seção. Certo, inserimos aqui, criamos as seções. Vamos inserir agora os dados, né? Os dados de elevação. A geometria da seção transversal não vai se alterar. A seção em si não vai se alterar. Mas a altitude, né, do terreno vai se alterar porque a gente tem uma inclinação. Então a cota, né, se modifique, embora a seção transversal em si não se modifique, por causa que a cota vai acompanhar o terreno. Então é como se a gente estivesse aqui na base o nível do terreno, né? Vamos dizer assim, ou o nível do concreto, se a gente estiver falando de uma seção planejada de concreto. Então o nível do terreno vai ter que se modificar para acompanhar a topografia, e é lógico que as cotas aqui que a gente vai indicar, elevation, vai se modificar também. Mas elas vão se modificar de modo, né, que não se altere a nossa seção transversal, que é 2 metros de altura, 1 metro na base, e aqui também 2 metros num ângulo de 45 graus. Então, eu gosto de começar pela seção mais amontante, certo? Na seção mais amontante, a gente vai ter uma elevação mais embaixo aqui na base de 8,4 metros. Então, na seção inicial, que é essa seção aqui, ou na seção inicial não, desculpa, no ponto inicial, que é esse ponto aqui, a gente vai ter a elevação da base aqui, que eu botei, que é de 8,4 metros, mais a altura, né, desse ponto aqui, que é 2 metros. Então, a gente vai ter o quê? 8,4 mais 2 metros, vai dar 10,4. O segundo ponto também é nessa posição, só que ele vai ter uma altura de 8,4 metros, que é o ponto aqui da base mesmo. Então, a gente vai ter uma seção também em 0, só que vai ter uma elevação de 8,4 metros. Esse terceiro ponto também vai ter a mesma elevação, só que agora ele vai estar numa posição em X aqui a 1 metro. Então, a gente vai ter 1 metro e 8,4. E, novamente, né, a gente vai ter aqui a 3 metros. Esse ponto aqui está a 2 metros de distância desse. Então, considerando a origem ali, a gente tem 3 metros. E a elevação dele também vai ser igual à elevação desse ponto aqui, que é 10,4 metros. Esses parâmetros aqui são a distância, né, dessa seção transversal para a seção transversal seguinte, né, considerando no sentido de montante a jusante. Então teremos uma distância de 250 metros, desculpa aqui que acabei mexendo aqui em algo aqui, mas tudo bem. Então vai ser uma distância de 250 metros dessa seção para essa seção, né? Certo. O coeficiente Mani a gente vai manter o mesmo lá, 0,015, certo? A gente não vai alterar isso aqui ainda. Eu vou aplicar logo, que a gente vai ver aqui, quando eu clico em aplicar dados, a gente vai ver a alteração. Então, a gente já sabe aqui que conseguiu inserir, né, que está a seção coerente com o que a gente vinha analisando. Os coeficientes que definem a seção principal do canal vai ser 0 e 3, que é justamente esses pontos aqui, que definem
a seção principal do canal, porque o canal pode ser dividido em seção principal e seção de inundação ou seção de planície de inundação. O software faz essa subdivisão, né? Posteriormente a gente pode falar isso. Vamos agora se manter aqui nessa simulação, né? Pronto, inserimos os dados aqui. Agora a gente vai para a seção seguinte. Na seção seguinte, nós vamos ter uma elevação de 8,15, né? Por quê? Né? Eu só peguei a inclinação aqui do terreno e, considerando a distância que existe, vai ter um caimento aqui. Então a gente diminui o 8,4 do caimento gerado por essa inclinação multiplicando por isso aqui, vai dar a elevação aqui do fundo, né? Eu vou, para simplificar, já vou copiar aqui os dados. Esses dados aqui não vão se modificar. O que vai se modificar é a elevação, é a altitude do terreno, basicamente. Então aqui a gente vai ter 8,15. Então a gente teve o quê? Um caimento de quantos, né? 8,4 menos 8,15, 0,25. Eu vou ter esse caimento em todos os pontos, porque se eu não alterar em todos os pontos, a nossa seção transversal vai se modificar, certo? Então eu vou diminuir de todos os pontos aquele valor que foi o caimento da declividade do terreno. Aqui a gente vai ter uma modificação, porque a distância dessa seção para a seção seguinte é 500 metros nesse caso, não é 250. Então aqui a gente já vai ter uma alteração. Então a gente vai inserir. Os coeficientes vão se manter 0 e 3. Os coeficientes ou valores não é bem coeficiente, a nomenclatura melhor, né, seria stations, que seria basicamente o x aqui correspondente na seção transversal. Agora no 250, vou novamente copiar. Aqui a gente tem uma declividade bem maior, né, 1,4%. E teve um caimento grande aqui na elevação, de 8,15 foi para 1,15, né? Como é que eu cheguei nesse valor? Multiplicando, né, a distância vezes isso aqui e diminuindo da elevação. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vou pegar aqui 500 vezes 1,4 dividido por 100, vai dar 7 metros, né? Se eu diminuir de 8,15, vai dar 1,15, que é justamente essa elevação aqui. Então tá certo. Voltamos aqui para o editor geométrico e vamos inserir a elevação de 1,15, certo? Começando aqui da base é mais fácil. A gente sabe que tem uma altura de 2 metros, então é só somar 2 metros aqui. Então aqui vai ser 3,15 e aqui vai ser 3,15. E aí basta a gente dar um zoom aqui que a gente vai visualizar que não teve mudança, né? É importante isso aqui a gente se manter coerente, né? E aí a última seção aqui, que é na verdade a seção mais ajusante, eu vou só também fazer o mesmo procedimento. Nesse caso a gente vai ter o que? Eu não coloquei aqui, a gente pode calcular, né? A gente vai ter um caimento de 1,15 menos 250 vezes 0,06%. Opa, esqueci aqui de multiplicar, desculpa. 1,15 menos 250 vezes 0,06 dividido por 100. Então a gente vai ter 1 metro. Opa, tá aqui 1 metro, né? Acabei não tinha visto, achei que não tinha colocado. Então a elevação de 1 metro. Então aqui teve um caimento basicamente de 15 centímetros. E aqui a gente basta somar 2, né? Então vai para 3 metros. Pronto. Aqui a distância, como não tem seção transversal seguinte, a gente pode colocar como 0. E aqui vai ficar 250, que é a distância para a seção transversal seguinte, né? Dessa aqui que é 250 metros. Aqui a gente tem que inserir também, ficou faltando 0 e o 3. O 0 e o 3. Pronto, definimos aqui, né, os parâmetros das nossas seções transversais.
Tá legal, vou dar uma pausa aqui agora para a gente falar de como é que o programa vai fazer os cálculos aqui, né? Nesse caso aqui a gente tem mais seções, né? Tem declividade diferente, então vamos dar uma visão geral de como é que é feito esses cálculos. Essas daqui são as equações básicas, né, do modelo, quando é simulado no regime permanente, é lógico, que é utilizado no programa que se chama Standard Step Method, que é basicamente é um método interativo, né? O programa, entre duas seções transversais, vai tentar, de modo interativo, encontrar o balanço de energia, né? Então, a gente vai partir de uma estimativa inicial numa determinada seção, certo? O programa vai calcular todos os parâmetros para essa seção específica. Depois, vai calcular os parâmetros para essa seção aqui e vai verificar se a equação da energia está balanceada, né? Se o que eu estimei está sendo próximo, né, ou bem próximo do que está sendo calculado pelo programa com base naquele valor que eu fiz a estimativa inicial. Se tiver uma diferença entre o valor calculado e o valor que eu fiz a estimativa inicial, o programa, se a diferença for grande, né, acima daquilo que a gente considera admissível, o programa vai fazer uma nova estimativa e vai recalcular todos os parâmetros e recalcular o balanço de energia e fazer novamente essa verificação. Então, é basicamente um processo interativo aqui da equação de energia, da equação de Bernoulli, né? Então, a equação geral de Bernoulli é a base para esse método. Ele calcula também as perdas de energia. A perda de energia é subdividida na perda de energia que ocorre pelo atrito, né, ao longo do canal, e a perda de energia provocada por mudanças nas seções transversais, entre as duas seções transversais que estão sendo analisadas, calculadas. Nos cálculos, a gente pode ter diferentes comprimentos. A gente pode ter o comprimento do canal principal, que é esse CH, e o comprimento das planícies de inundação, que são esses aqui, que ele chama de LOB e ROB, que são os parâmetros aqui das seções transversais. Esse LOB, channel e ROB. Então, o programa, como só é calculado uma única linha de água por seção transversal, né? A cada seção transversal a gente vai ter um único valor de elevação para a superfície de água e um único valor também para a linha de energia. Então, o programa precisa fazer uma média ponderada, basicamente. Então, ele considera um comprimento médio entre as duas seções transversais, considerando a hipótese que as distâncias no canal principal e as distâncias nas planícies de inundações podem ser diferentes, né? Então, essas distâncias não necessariamente são iguais. E o programa calcula basicamente de modo interativo. Esse é um sequencial, né? A gente faz uma estimativa inicial, em seguida calcula o valor com base naquela estimativa. A diferença entre o que a gente calculou e o que foi feita a estimativa inicial, a diferença é grande? Se for grande, a gente faz uma nova estimativa com base no erro, né? Se for admissível, a gente admite aquela estimativa feita e segue para a próxima seção transversal. Então, de maneira geral, é isso que é feito no desenvolvimento dos cálculos do programa, né? E ele vai fazer isso para cada seção transversal, ele vai fazer essa análise seguindo, né, de montante para jusante ou de jusante para montante, de acordo com o regime que está sendo analisado. Então é isso. Então definimos aqui nossa geometria. Vamos aqui definir novamente os dados de vazão e a estimativa das condições de contorno, né? Para não ficar confuso, condição de contorno são condições de valores que a gente conhece. Por exemplo, se a gente está falando de uma análise estrutural, a nossa condição de contorno vai ser os apoios. A gente precisa conhecer os apoios. E nos apoios nós conhecemos os deslocamentos, que normalmente vai ser um deslocamento horizontal, vertical ou rotacional nulo, né? Apesar de poder existir outras condições de contorno, normalmente são essas, né, que a gente analisa na maioria dos casos.
Então, a condição de contorno nada mais é do que um dado que a gente precisa ter inicial, um dado inicial, que a gente precisa ter para conseguir fazer a simulação. Então, a vazão, não estou me recordando agora o valor da vazão que foi utilizado. Se eu não me engano, foi 2 metros por segundo. Tá? Eu vou colocar aqui 2, depois eu vejo se realmente foi esse valor aqui. Em condições de contorno, eu vou repetir as condições de contorno que a gente utilizou, só que agora tem umas declividades diferentes. Então, na condição de contorno upstream, que é a condição mais amontante, está se referindo a essa condição de contorno. Então, eu vou utilizar a inclinação referente a esse trecho aqui, né? Que o que a gente está fazendo nesse normal depth é que ele vai calcular a altura de água nessas seções aqui, considerando a equação de Manning. Então, basicamente, ele vai utilizar a equação de Manning para determinar a altura da lâmina d'água nessas seções. Precisa ser essa condição de contorno? Não. Imagine, por exemplo, que a gente esteja num vertedor ou em algum ponto que a gente saiba que muito provavelmente vai ser um regime crítico naquela seção aqui. Nessa seção vai ser um regime crítico, né? Devido às condições que a gente avalia que vai ocorrer, se for muito inclinado, ou se a gente sabe que ali tem um vertedouro, que muito provavelmente jusante vai ser crítico, algo desse tipo, um regime crítico. Então a gente pode usar essa condição. Se a gente conhece realmente, se a gente está, por exemplo, com os dados medidos, a gente quer avaliar, né, a simulação com os dados medidos, a gente pode utilizar essa condição. Então, há várias condições. Essa aqui seria uma curva que relaciona, né, a elevação e a vazão. Então, chama de Rayleigh curve, a curva que relaciona a elevação com a vazão. Mas eu vou repetir aqui a condição de contorno. Então, aqui a gente vai ter 0,01%, 0,0001, e aqui a gente vai ter 0,0006%, né? É isso, acho. Aqui são só 2 zeros. Cuidado aqui para não... É isso mesmo? É isso. Acho que é isso. Aqui eu vou deixar essa mesmo. Vou aplicar. Aqui em dados de geometria eu vou salvar o arquivo. Vou chamar geometria versão 2. Versão 3, né? Com isso, acho que já temos aqui tudo que a gente precisa. Aqui em opções eu vou vir para solicitar que ele calcule, né, a altura crítica em todos os pontos. Vou considerar que pode ocorrer tanto o regime subcrítico como o regime supercrítico. Acho que é isso. Vou mandar computar que ele vai tentar rodar a simulação. Se tiver faltando algum dado, né, se alguma coisa estiver incoerente, ele dá um aviso aqui, avisando. Algumas vezes o erro auxilia bastante a você conseguir debugar, vamos dizer assim, o que é que está ocorrendo. Então ele pode dar um aviso bem claro para você, faltou você definir a condição de contorno tal. E aí está bem claro o que é que precisa fazer. Pode ser que dê um erro que não seja tão claro, e aí você vai precisar investigar o que é que pode estar ocorrendo, que está gerando o erro. Então vamos aqui no cálculo do programa, né? Então veja que a gente começou aqui no regime subcrítico, né? Como nós temos, né, aqui passando de um trecho com baixa inclinação para um trecho de alta inclinação, a gente poderia já imaginar que poderia ocorrer uma mudança aqui de regime, né? Então aqui é provável que ele tenha mudado de regime e ele estabeleceu como altura crítica. E aqui tem um regime subcrítico que a gente espera também que ocorra aqui um ressalto, na verdade. É provável que aqui ocorra um ressalto. Mas veja que o programa só vai calcular esses valores nas seções que nós criamos. Então, ele só calculou um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui e um valor aqui. E entre esses valores, ele fez meramente uma interpolação linear. O que é que nós precisamos fazer para ter uma resposta mais contínua, né? Para a gente ter
uma variação mais gradual dos valores, vamos assim dizer. A gente pode interpolar sessões entre essas sessões que nós já criamos, né? Então, como é que nós fazemos isso? Essa é uma função bem interessante, né, que pode lhe ajudar em diversas situações. Então, vem aqui em Tools, Interpolation, entre seções transversais. Você pode interpolar ao longo de todo o rio ou só entre duas seções. Eu vou interpolar ao longo de todo o rio. Eu vou colocar como máxima distância, vou colocar aqui 25 metros. Vou pedir para ele interpolar linearmente. Vou clicar em OK. Então aqui foi interpolado. Veja que ele criou novas seções transversais aqui. Quando ele cria essas seções transversais, ele já ajusta aqui a distância entre uma seção e outra, né? Veja que está 25. E sem entrar em mais detalhes, é isso, né? Sem entrar em mais detalhes. Você pode aprimorar aí essa interpolação, o modo como ela é feita, mas também não vamos entrar agora em detalhes agora, né? Num vídeo futuro podemos falar sobre como controlar melhor essas interpolações entre as seções transversais. Então, só mandei rodar novamente e veja que aqui nós já temos, né, uma resposta diferente daquela que a gente tinha calculado antes. Antes ele tinha calculado aqui o regime crítico e ele fez uma interpolação aqui, considerando que aqui era um regime subcrítico, né? Veja que a resposta aqui já é diferente, já está parecendo mais coerente, né, com o que a gente esperava. A gente tem um regime subcrítico devido à mudança na inclinação, né, de uma inclinação bem suave com uma inclinação mais alta. A gente tem uma mudança do regime subcrítico para o regime supercrítico nesse ponto aqui. E aqui veja que ele não calcular muito, porque a gente precisaria ainda aprimorar bastante aqui a interpolação. Mas aqui ele deu uma estimativa de que aqui ocorre um ressalto hidráulico, né? Então, a gente vê que tem uma mudança do regime supercrítico para o regime subcrítico. Então, veja que a resposta está coerente, né? Tem alguns detalhes, né, que ocorrem nessas mudanças de regime, né? Como a gente sabe, a mudança de regime de subcrítico para supercrítico e supercrítico para subcrítico são mudanças bruscas, né? São mudanças que ocorrem no regime rapidamente variado, né? Então, o programa, quando ele encontra essas situações, ele tenta fazer alguns ajustes na equação, né? Na verdade, ele utiliza uma equação que é a equação da conservação do momento. Então, é uma equação diferente daquela que a gente considerou ali naquela hipótese. Então, aquela equação não serviria para a gente calcular aqui nessas transições aqui de rapidamente variado. Então, o objetivo era realmente, basicamente esse, né? A gente mostrar como é que faria a construção dessa geometria, as condições de contorno, para a gente visualizar, né, a questão da interpolação, para obter uma resposta mais contínua, né? Se a gente quisesse, poderia aprimorar ainda mais, de modo a tentar obter entre as duas seções ali uma resposta mais contínua, também não ficar um valor tão quebrado, né? Assim, uma transição tão brusca de um ponto para outro, né? Mas a resposta que está aqui já está parecendo um pouco mais coerente. Aqui não parece tão coerente porque não é uma mudança tão brusca assim, né? Então a gente aqui provavelmente teria que trabalhar um pouquinho mais, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. A gente pode falar em um vídeo posterior aí sobre como é que a gente pode fazer um aprimoramento aqui. Na realidade, essa seria um caso, muito provavelmente, a gente trabalhar talvez com um regime não permanente, né? Para a gente talvez ter uma resposta mais adequada aqui. Mas, pelo menos a gente conseguiu capturar nessa mudança de regimes, né? A gente conseguiu identificar que nesses pontos há uma mudança de regime. Iria necessariamente ocorrer? Não, né? Depende de como é que varia a inclinação, né? Porque essa inclinação aqui é uma inclinação suficiente, né, considerando a inclinação anterior, para fazer essa mudança de regime ocorrer. Provavelmente, se fosse uma inclinação mais suave, não ocorreria essa transição, não necessariamente, né? Então é isso, pessoal. Vou tentar, né, vou trazer em vídeos posteriores
vou tentar trazer cada vez mais relacionado com a realidade, né? Mas por enquanto vamos tratando aqui desses exemplos mais simples, para a gente ir aprendendo mesmo a utilizar o software, e aos poucos nós vamos aprimorando o conhecimento tanto de implementação como também de usabilidade, né? De como é que a gente pode utilizar realmente, assim, não que não seja utilizado na prática assim, a gente não teria nenhum problema se fosse um caso real você fazer desse jeito aqui, mas o interessante era que a gente utilizasse, né, valores georreferenciados, né, que a gente tivesse aqui um modelo de terreno para a gente fazer uma planilha de simulação em cima desse modelo, para dar uns resultados mais, até mesmo de apresentação, né, mais interessantes, né? Então é isso. Obrigado para quem conseguiu assistir aqui até o final, né? Deixem o seu feedback, que nós tentaremos aprimorar cada vez mais, né, nos próximos vídeos aí o que trazer para vocês, tá? Um grande abraço.